Pare tudo o que você está fazendo. Agora, se você está tentando respirar fundo para se acalmar, para meditar, para alcançar a presença, você pode estar fazendo exatamente o oposto. Você está alimentando aquilo que te impede de despertar. Eckhart Tolle, um dos maiores nomes da espiritualidade, revelou algo que mestres espirituais têm escondido por milênios. Algo tão surpreendente, tão contraintuitivo, que quando você entender, toda a sua prática espiritual vai se inverter por completo. A regra proibida não é respirar mais profundamente, é parar de manipular a sua respiração completamente. Você sente aquela urgência de controlar o ar que entra nos seus pulmões? Aquela sensação de que precisa fazer a respiração certa, da forma certa, no momento certo? Isso não é você buscando a presença, é o ego, disfarçado de buscador espiritual. E a diferença entre essas duas coisas determina se você vai passar mais 10 anos tentando alcançar a paz, ou se vai reconhecê-la nos próximos minutos. Existe uma verdade sobre a respiração que o mundo espiritual comercial não quer que você saiba, porque se você souber, não vai precisar mais dos cursos intermináveis de técnicas respiratórias, dos workshops caros de respiração holotrópica, das certificações em pranayama. Você vai descobrir que o portal sempre esteve onde ninguém te ensinou a olhar, no ar que entra e sai do seu corpo, sem que você faça absolutamente nada. Tolle conta uma história que ele raramente compartilha em público. Foi em 2007, durante um retiro silencioso na Suíça, com apenas 30 pessoas. Uma participante levantou a mão no terceiro dia, frustrada, quase chorando. Ela disse que estava praticando técnicas de respiração consciente há 15 anos. Pranayama todos os dias, respiração quadrada, respiração do fogo, Wim Hof. Mas a ansiedade só aumentava. A paz que todos prometiam nunca chegava, e ela não entendia por quê. Tolle ficou em silêncio por 2 minutos inteiros. Ninguém na sala se mexeu. Então ele disse algo que mudou a vida daquela mulher e de todos que ouviram. Ele disse que ela havia passado 15 anos fortalecendo exatamente aquilo que queria dissolver. E cada respiração controlada era o ego dizendo: eu sei melhor que a vida como você deve respirar. Que cada técnica era a mente criando mais um projeto de autoaperfeiçoamento, mais uma coisa para alcançar. Mais uma forma de nunca estar presente, porque você está sempre tentando chegar a algum lugar melhor do que o agora. A mulher perguntou então o que ela deveria fazer. E Tolle respondeu com a regra proibida. Ele disse: nada. Não faça nada com sua respiração. Apenas observe, sem mudar, sem melhorar, sem aprofundar, apenas veja o que a respiração está fazendo sozinha. Porque a vida sabe respirar, você melhor do que sua mente jamais saberá. E quando você para de interferir, algo extraordinário acontece. O respirador desaparece e fica apenas a respiração, sendo observada por ninguém. Isso é presença. Agora você pode estar pensando: isso é simples demais, deve ter mais, deve ter técnica, deve ter método. E é exatamente esse pensamento que te mantém no ciclo. A mente não consegue aceitar que presença não é algo que você faz. É algo que acontece quando você para de fazer, quando você para de tentar controlar, até mesmo o ar que entra no seu corpo. Mas calma. Porque o que vou revelar agora vai parecer um paradoxo. E paradoxos são sempre a assinatura da verdade. Existe uma diferença brutal entre usar a respiração como portal para a presença e manipular a respiração para alcançar um estado. A primeira dissolve o ego, a segunda alimenta ele com esteroides espirituais. Deixa eu explicar exatamente como isso funciona.
Quando você tenta respirar profundamente para se acalmar, o que está realmente acontecendo? Você está dizendo: o momento presente não é bom o suficiente. Meu estado agora não é bom o suficiente. Preciso mudar minha respiração para criar um estado melhor. Isso é resistência pura. É o ego operando através da espiritualidade. É tempo psicológico disfarçado de prática, mas quando você apenas observa a respiração como ela é, sem interferir, algo completamente diferente acontece. Você está dizendo: o que é, já é perfeito. Não preciso mudar nada. Posso estar presente com o que está acontecendo agora. Isso é aceitação radical. Isso é rendição. Isso é o fim do fazedor. E é onde a paz sempre esteve escondida. Tolle ensina que existem 3 níveis de relacionamento com a respiração. E a maioria das pessoas fica presa no primeiro nível a vida inteira, acreditando que estão praticando a presença, quando na verdade estão fortalecendo a identificação. Primeiro nível, controle total. É onde você manipula ativamente sua respiração. Respira profundamente, conta tempos, segura o ar, faz padrões, acredita que está fazendo algo espiritual. Mas Tolle diz que isso é apenas a mente criando mais atividade, mais um projeto. Não há nada de errado com isso como técnica temporária para acalmar o sistema nervoso. Mas confundir isso com presença é o erro fatal, porque presença não tem técnica. Presença é o fim de todas as técnicas. Segundo nível, observação com interferência sutil. É onde você diz que está apenas observando a respiração, mas secretamente está tentando melhorá-la. Observa a respiração rasa e pensa: deveria ser mais profunda. Observa a respiração irregular e tenta suavizar. Observa a respiração rápida e quer desacelerá-la. Isso é o ego mais sofisticado, mais disfarçado, fingindo que está observando, quando na verdade está julgando e querendo controlar. Muitos meditadores ficam presos aqui por décadas, achando que estão presentes, mas é só o observador falso. A mente observando a mente, pensamento observando o pensamento. Isso não liberta, isso aprisiona em camadas mais sutis. Terceiro nível, observação pura sem observador. É onde não há mais você observando a respiração. Há apenas respiração sendo observada. Não há julgamento se ela está certa ou errada, profunda ou rasa, rápida ou lenta. Há apenas o fato da respiração acontecendo. E quando isso acontece, algo se abre, um espaço, uma quietude, uma paz que não depende da respiração estar de nenhum jeito específico. Isso é presença real. Isso é o observador silencioso que Tolle fala. Isso é onde o ego não consegue entrar, porque não há fazedor para ele se agarrar. A pergunta crucial é: como você sabe em qual nível está? Tolle oferece um teste simples. Se você sente que está fazendo algo espiritual quando observa sua respiração, você está no nível 1 ou 2. Se há um senso de esforço, de tentar, de querer chegar a algum lugar, você está alimentando o ego. Mas se a observação é sem peso, sem direção, sem objetivo, se é apenas o ato de perceber a respiração, como quem percebe uma árvore ou um som distante sem querer mudá-la, aí você está no terceiro nível. Aí você está em presença. Mas tem uma reviravolta que poucos entendem. E isso vai mudar como você pratica para sempre. Tolle revelou isso em seu livro, Praticando o Poder do Agora. Mas a maioria lê rápido demais e perde. Ele disse que você não pode forçar a barra para chegar ao terceiro nível. Tentar alcançar a observação pura
é criar mais um projeto do ego, mais uma coisa para conquistar. A única forma de chegar lá é reconhecer que você já está lá. O observador silencioso já está observando a sua respiração neste exato momento. Ele sempre esteve. Você só precisa parar de obstruí-lo com tentativas de observar melhor. Existe um exercício que Eckhart Tolle ensina, mas avisa que 9 em cada 10 pessoas vão fazer errado, porque a mente vai tentar transformar isso em mais uma técnica. Mas, se você conseguir fazer sem técnica, apenas como reconhecimento, algo pode se abrir em você, que nunca mais fechará novamente. Aqui está. Nos próximos 30 segundos, não tente mudar sua respiração. Não tente observá-la melhor. Não tente ficar presente. Apenas perceba se sua respiração está acontecendo ou não está acontecendo. Não é nem para você prestar atenção concentrada nela. É só para você reconhecer o fato de que há ar entrando e saindo. Como você reconhece que há som ao redor, ou luz, ou temperatura? É um reconhecimento sem esforço, um saber sem pensar. Consegue sentir a diferença entre tentar estar presente com a respiração e simplesmente reconhecer que a respiração está acontecendo? A primeira cria tensão, a segunda libera. A primeira fortalece o observador falso. A segunda revela o observador real. E o observador real não precisa de técnica. Ele apenas é, e sempre foi. Você só estava tentando demais alcançá-lo para perceber que ele já estava aqui. Agora vem a parte que vai parecer radical, mas é onde a liberdade real mora. Tolle diz que em algum ponto você nem precisa mais observar a respiração. A observação acontece sozinha, em segundo plano, sem você tendo que fazer nada. A respiração continua entrando e saindo. A vida continua respirando você, e há uma consciência disso que não depende de você prestar atenção. É como quando você está andando. Você não fica pensando, pé esquerdo, pé direito. O caminhar acontece, e há uma consciência de que você está caminhando sem que você tenha que se concentrar nisso. Com a respiração, é a mesma coisa. Em presença profunda, você não observa a respiração. A presença observa, e você é a presença. Mas, para chegar aí, você precisa entender por que as técnicas de respiração profunda se tornaram tão populares e por que elas funcionam temporariamente, mas falham a longo prazo. Isso tem a ver com uma confusão fundamental entre acalmar o sistema nervoso e despertar a consciência. Quando você respira profundamente, você ativa o sistema nervoso parasimpático. Você manda sinais químicos para o corpo relaxar. O cortisol diminui. A frequência cardíaca desacelera. Isso é fisiologia básica. E funciona. Por isso, técnicas de respiração são ensinadas para ansiedade, estresse, pânico. Elas têm efeito real no corpo. Mas aqui está o problema que ninguém te conta. Esse efeito é temporário e ele vicia você em mais técnicas, porque você não aprendeu a encontrar paz sem manipular sua fisiologia. Você aprendeu que precisa fazer algo para se sentir bem. E isso mantém o fazedor vivo, mantém o ego no comando. Só que agora, ele está vestido de guru espiritual. Eckhart Tolle conta que ele recebe mensagens constantes de pessoas que praticam técnicas respiratórias há anos e não entendem por que ainda sentem aquele vazio existencial, aquela sensação de que algo está faltando. E a resposta sempre é a mesma. Você está acalmando o corpo, mas não está despertando a consciência. Você está gerenciando sintomas, mas não está dissolvendo a causa. E a causa não é seu sistema nervoso desregulado.
A causa é a identificação com a mente. Identificação não é resolvida com técnica, é dissolvida com reconhecimento. Mas, e se você está em crise de ansiedade agora? E se você está no meio de um ataque de pânico? Eckhart Tolle não é dogmático. Ele diz, use a respiração profunda para sair do perigo imediato. Mas saiba que você está usando uma ferramenta de emergência. Não confunda com prática espiritual. É como tomar um remédio para a dor. Alivia o sintoma, mas não cura a doença. A cura vem de outro lugar. Vem de reconhecer que você não é a ansiedade, que você é a consciência que observa a ansiedade e que essa consciência nunca está em pânico. Ela apenas está testemunhando o pânico. E quando você descansa nesse testemunhar, sem tentar consertar, algo se dissolve sozinho. A história da moça no retiro da Suíça continua. Tolle pediu para ela fazer um experimento durante os 4 dias restantes. Ele disse, pare todas as suas técnicas de respiração. Todas. Não manipule sua respiração de forma alguma, mas a cada hora, pause por 10 segundos e apenas reconheça que você está respirando. Não observe concentrada, não mude nada. Apenas reconheça, como você reconhece que está vendo ou ouvindo, sem esforço. Ela concordou, mas admitiu depois que foi aterrorizante, porque, pela primeira vez em 15 anos, ela não tinha o que fazer, não tinha técnica para se agarrar, não tinha rotina de prática para validar que era uma boa praticante espiritual. Era só ela e a respiração acontecendo sozinha, e o ego odiou. Ele começou a gritar que ela estava fazendo errado, que ela deveria estar fazendo algo, que sem técnica ela ia perder todo o progresso, que ela precisava voltar ao controle. Mas ela se lembrou do que Eckhart Tolle havia dito, que essa resistência do ego era o sinal de que algo real estava acontecendo. Que o ego sempre luta mais forte quando está prestes a perder terreno. Então ela continuou, apenas reconhecendo a respiração a cada hora, 10 segundos, sem fazer nada. No 4º dia, algo quebrou. Ela estava sentada no jardim do retiro, observando as montanhas, quando percebeu que há 20 minutos ela estava em paz profunda, sem ter feito nenhuma técnica, sem ter tentado chegar lá. A paz estava apenas presente. E ela percebeu que a respiração continuava acontecendo sozinha, perfeitamente, sem que ela precisasse gerenciá-la. E havia uma consciência dessa respiração, que não era ela fazendo esforço para observar. Era só um saber quieto de que a vida estava respirando através dela. Ela descreveu depois como a sensação de ter carregado uma mochila pesada por 15 anos e finalmente deixá-la no chão. A mochila era todo o esforço espiritual, todo o tentar, todo o projeto de se tornar mais presente. E quando ela largou, descobriu que a presença já estava lá, esperando o tempo todo. Eckhart Tolle usa uma metáfora perfeita para isso. Ele diz que técnicas de respiração são como tentar empurrar um rio para ele fluir mais rápido. Você pode criar ondas temporárias, pode agitar a superfície, mas o rio já está fluindo. Ele sempre esteve. E ele flui melhor quando você para de interferir. Sua respiração é o mesmo. Ela já está fluindo. A vida já está respirando você, com inteligência infinita, com ritmo perfeito para cada momento. E quanto mais você tenta controlar, mais você bloqueia o fluxo natural. Mas aqui está o insight que muda tudo. E é onde a maioria das pessoas tem resistência. Pare tudo que você está fazendo agora. Sério, se você está aí, se esforçando para respirar fundo, tentando se acalmar, meditar ou alcançar a tal da presença, saiba que, provavelmente,
Você está fazendo exatamente o oposto do que deveria. Estará alimentando, sem querer, aquilo que te impede de despertar para a verdade. Eckhart Tolle, um dos maiores mestres espirituais da nossa era, revelou algo que os gurus e sábios escondem há milênios. Algo tão contraintuitivo, tão chocante, que, quando você realmente entender, toda a sua prática espiritual vai se inverter completamente. A regra proibida não é respirar mais profundamente. É parar de manipular a sua respiração completamente. Tolle diz que, em presença profunda, você percebe que você nunca respirou. Nenhuma vez na sua vida, a vida te respirou. Desde o primeiro segundo que você nasceu até agora, não há nenhum você separado fazendo a respiração acontecer. Há apenas o acontecer da respiração. E quando você reconhece isso, não intelectualmente, mas como experiência direta, o senso de ser um eu separado começa a se dissolver. Porque você percebe que, se você não está nem respirando sozinho, o que mais desse eu é uma ilusão. Isso soa assustador para o ego. Ele interpreta isso como morte, como perda de controle, como aniquilação. Mas para a consciência real, é libertação, porque você para de carregar o peso de ter que gerenciar sua própria existência. Você para de ter que controlar até mesmo o ar que entra no seu corpo. E nessa rendição, há uma paz que nenhuma técnica pode dar. Porque não é uma paz que você cria, é a paz que você é quando para de criar. Tem uma prática que Tolle compartilhou em um retiro na Índia, que ele chama de respiração sendo respirada. Mas ele avisa que não é uma prática no sentido tradicional. Não é algo que você faz, é algo que você permite. E a diferença é tudo. Aqui está. Durante o dia, quando você lembrar, pare por 5 segundos e, em vez de observar sua respiração, reconheça que a respiração está observando você, que ela está acontecendo sem sua permissão, sem seu controle, que você não tem ideia de como seus pulmões sabem expandir e contrair, como seu corpo sabe exatamente quanto oxigênio precisa a cada momento, como milhares de processos químicos acontecem para cada inalação, sem que você tenha que pensar em nenhum deles. E nesse reconhecimento, há uma humildade, uma rendição, uma percepção visceral de que você não está no comando. E nunca esteve, e que, talvez, isso seja uma bênção, não uma maldição. Tolle diz que, quando você pratica assim, sem praticar, algo estranho começa a acontecer. Você percebe que há momentos ao longo do dia onde você não estava pensando, onde você não estava tentando, onde você estava apenas sendo. E nesses momentos, a respiração estava perfeita. Não porque você fez ela ficar perfeita, mas porque ela sempre é perfeita quando você não interfere. E esses momentos começam a se expandir de 5 segundos para 30, de 30 para 2 minutos, de 2 minutos para estados de presença que duram horas, sem esforço, sem técnica, apenas reconhecimento se aprofundando em reconhecimento. Mas existe uma armadilha sutil aqui, que você precisa conhecer, porque o ego é esperto. Ele pode pegar até essa prática de não praticar e transformar em mais um projeto. Ele pode começar a medir o quanto você está conseguindo não controlar sua respiração. Pode criar uma competição interna de quem está mais rendido. Pode transformar rendição em mais uma coisa para alcançar. E quando isso acontece, você volta ao nível 1 ou 2. Volta ao fazedor. Só que agora, o fazedor está fazendo não fazer, o que é ainda mais cansativo. A única forma de sair dessa armadilha é rir dela. Tolle fala muito sobre humor no caminho espiritual.
Porque quando você vê o ego tentando transformar até rendição em conquista, é cômico, é absurdo. E quando você ri disso, há um momento de leveza onde o ego perde força, onde você percebe que não precisa levar isso tão a sério, que presença não é uma prova que você precisa passar, é sua natureza real, e ela está aqui. Mesmo quando você está sendo absurdamente humano e tentando controlar até o incontrolável. Agora vem a parte prática que você estava esperando. Mas não é o tipo de prática que você imagina. Não é rotina, não é disciplina. É mais como um lembrete constante de algo que você já sabe, mas continua esquecendo. Tolle sugere 3 portais de respiração que você pode usar ao longo do dia. Mas lembre-se, você não está usando esses portais para alcançar presença. Você está usando para reconhecer que presença já está aqui. É uma diferença sutil, mas absoluta. Portal 1. Transições. Toda vez que você mudar de uma atividade para outra, pause por 3 segundos. Reconheça que você está respirando. Não mude nada. Apenas saiba que ar está entrando e saindo. Isso cria um microespaço entre fazer e fazer. E nesse espaço, o fazedor enfraquece. Pode ser ao sair do carro antes de entrar em casa, ao fechar uma aba do computador antes de abrir outra, ao terminar uma conversa antes de começar a próxima. 3 segundos. Reconhecimento da respiração. Portal aberto. Portal 2. Esperas. Toda vez que você estiver esperando algo, em vez de pegar o celular, pegue sua respiração, não como técnica, mas como fato. Você está respirando enquanto espera. Reconheça isso. Não precisa se concentrar, não precisa observar atentamente, só saiba que está acontecendo. Fila do supermercado, sinal de trânsito, mensagem carregando. Cada espera é um convite para reconhecer que a vida está respirando você. Enquanto nada está acontecendo, e que talvez paz seja exatamente isso, nada acontecendo, e você respirando, e isso sendo suficiente. Portal 3. Emoções intensas. Toda vez que você sentir uma emoção forte, raiva, medo, tristeza, ansiedade, antes de reagir, reconheça que você está respirando durante a emoção. Não respire profundamente para acalmar. Só reconheça que a respiração está acontecendo enquanto a emoção está acontecendo. E que há uma consciência observando ambas. E essa consciência não é afetada nem pela emoção, nem pela respiração. Ela apenas está. E quando você descansa nessa consciência por 5 segundos, algo muda. A emoção não desaparece, mas há espaço ao redor dela. A perspectiva, a liberdade. Esses 3 portais parecem simples. E são, mas simples não é fácil. Porque o ego vai te convencer que você precisa de algo mais elaborado, que presença não pode ser tão acessível, que deve ter níveis avançados, técnicas secretas, iniciações especiais. E toda vez que você cair nessa, volte para a regra proibida. Não respire profundamente, não tente alcançar nada, apenas reconheça que você já está respirando e que isso é suficiente, sempre foi. Tolle conta uma história de um monge zen que passou 40 anos ensinando meditação complexa, posturas, contagens, visualizações, mantras, até que um dia, aos 75 anos, ele teve um insight durante uma caminhada. Ele percebeu que havia passado 40 anos tentando ensinar pessoas a alcançarem algo que elas já eram, e que toda a complexidade que ele havia criado era o ego dele como professor, tentando se manter relevante. Então ele simplificou tudo em uma instrução: respire como você já está respirando e saiba que você está respirando. Isso é tudo. Seus alunos ficaram confusos. Eles perguntaram: mas e todas as técnicas que você nos ensinou?
E ele disse: eu me desculpo. Eu compliquei algo que era simples, porque meu ego precisava de algo para ensinar. Mas a verdade é que vocês nunca precisaram aprender a respirar. Vocês já estão respirando perfeitamente. Vocês só precisam parar de tentar respirar melhor. Muitos alunos foram embora, parando para pensar: será que o mestre tinha enlouquecido? Mas alguns ficaram, e esses poucos perceberam algo extraordinário, que em todo aquele tempo, praticando técnicas elaboradas, a paz que eles ocasionalmente sentiam não vinha das técnicas, vinha dos raros momentos onde eles esqueciam a técnica e apenas respiravam naturalmente. E esses momentos sempre foram os mais profundos, porque eram os momentos onde não havia o fazedor, só respiração, só presença. A pergunta que você precisa se fazer agora é honesta e brutal. Quantas técnicas de respiração você já tentou? Quantos cursos você já fez? Quantas promessas de que essa é a técnica definitiva você já ouviu? E onde isso te levou? Você está mais presente hoje do que estava 5 anos atrás? Ou você só tem mais técnicas, mais conhecimento, mais coisas para fazer, para talvez um dia alcançar a paz? Se sua resposta é a segunda, não é sua culpa. É como o sistema espiritual comercial funciona. Ele precisa te manter no ciclo de sempre buscar, nunca encontrar, sempre fazendo, nunca sendo. Porque se você descobrir que presença é seu estado natural, quando você para de fazer, você não precisa mais comprar nada. Você está livre. E liberdade não é um bom modelo de negócios, mas liberdade é o que Eckhart Tolle oferece. E por isso ele é radical, porque ele diz que você não precisa de mais nada, nem das técnicas dele. Em algum ponto, você larga tudo, até os ensinamentos dele, porque eles também são só dedos apontando para a lua. E quando você vê a lua, você para de olhar para os dedos, você descansa na luz, e a luz não tem técnica. Então, aqui está o convite final. Não é para você fazer algo, é para você reconhecer algo. Neste momento, enquanto você ouve isso, você está respirando. A vida está respirando você, sem esforço, sem controle. E há uma consciência disso, não uma consciência que você está criando. Uma consciência que já está presente, que sempre esteve, que é anterior ao seu nascimento e vai continuar após a sua morte. Essa consciência é quem você realmente é, não o fazedor de técnicas, não o alcançador de estados, mas a presença quieta que observa tudo isso e que nunca precisou de nenhuma técnica para ser o que é. A regra proibida não é uma regra, é um convite para parar de fazer regras, para parar de tentar controlar até mesmo o ar que entra no seu corpo, para confiar que a vida sabe viver você melhor do que você sabe viver você. E que quando você rende esse último controle, o controle sobre a sua própria respiração, algo se abre que nenhuma técnica pode abrir. Um espaço, uma quietude, uma paz que não precisa de motivo, que não depende de circunstância, que está aqui, mesmo quando tudo está errado. Porque é quem você é, sob todas as camadas de fazer, sob todas as tentativas de melhorar, sob toda a busca, apenas sendo, apenas respirando, apenas presente. E talvez isso seja o maior paradoxo, que você passou a vida inteira tentando alcançar algo, que acontece naturalmente quando você para de tentar, que presença não está no fim da jornada espiritual, ela é o ponto de partida que você esqueceu, que está aqui agora, respirando você, vivendo você, sendo você.
enquanto você continua procurando em técnicas elaboradas aquilo que nunca foi perdido, apenas esquecido temporariamente e lembrado toda vez que você reconhece, sem esforço, que você está respirando e que isso, apenas isso, é suficiente. Sempre foi. E se você sentiu algo se mover em você, nesses últimos minutos, não foi o conteúdo que causou isso, foi o reconhecimento. Você reconheceu algo que sempre soube, que é anterior a todas as palavras, que é a presença sob as palavras. E essa presença não precisa deste vídeo para continuar. Ela continua quando você desliga, quando você esquece de novo. Quando você volta a tentar controlar, ela está sempre aqui, esperando, quieta, paciente, respirando você, até que você lembre, de novo, e de novo, e de novo, até que um dia você para de esquecer e apenas é. O Super Thanks ali embaixo não é sobre apoiar um canal, é sobre você reconhecendo que algo despertou em você nesses minutos. Algo que o mundo espiritual comercial tenta vender através de técnicas caras, mas que Eckhart Tolle te mostrou. Está disponível agora, gratuitamente, no reconhecimento da sua própria respiração. Quando você clica naquele coração, você está dizendo: eu vi, eu reconheci, eu parei de procurar por um momento e percebi que estava aqui o tempo todo. E essa clareza, ela merece ser honrada, ela merece ser celebrada. Porque poucos vídeos vão te dizer que você não precisa de nada, além do que já tem, que você não precisa fazer nada, além de parar de fazer. E quando você encontra essa mensagem, você reconhece que não é só informação, é libertação. E libertação é o que você escolhe apoiar quando reconhece seu valor real. E agora, uma pergunta só para você, porque a resposta vai revelar tudo. Neste momento, sua respiração é profunda ou rasa. E quem está perguntando isso? E quem está observando? Aquele que pergunta. Se você consegue sentir que há camadas de observação e que você é a consciência mais profunda, observando todas as camadas, comenta aqui, qual camada você reconheceu primeiro? A respiração, o perguntador ou a consciência pura que observa ambos? Porque quando você compartilha isso, você está mapeando o seu próprio despertar. E esse mapa pode ser exatamente o que alguém aqui precisa ver para reconhecer o mesmo em si.